E um Cruzeiro simplesmente avassalador, atropelou Vitória, não tomou conhecimento aí diante do rival nesse jogo, né? Primeira partida aí do seu técnico Arthur Jorge, já chegou deixando o torcedor muito animado. Não é à toa que tinha muita cobrança para cima desse elenco, porque todo mundo sabia a qualidade que tem o Cruzeiro, né? Os jogadores aí, todo mundo, desde o presidente que montou esse excelente elenco, né? Até o pessoal ali dos níveis mais baixos tinham conhecimento de que esse time não estava rendendo o que podia e aparentemente se mostra aí muito acertada essa troca de técnico, né? Da mesma forma que foi um erro gigantesco a contratação do Tite, muito mais pelo nome que tinha do que pelos trabalhos apresentados anteriormente, mas a verdade é que agora parece que o Pedrinho, presidente, acertou em cheio, foi buscar o Arthur Jorge, pagou uma grana e esse é o técnico que vai fazer o Cruzeiro voar na temporada. Vamos reagir à mídia aí, Renata Fã aí se rendendo, depois a gente volta com mais notícias e tudo do cabuloso. A moderação pode apreciar o show do Cruzeiro impiedoso, estreia do técnico Arthur Jorge, 3-0 para cima do Vitória e o Cruzeiro prepara uma arrancada. Boa, cabuloso. É realmente um novo Cruzeiro. Logo aos 4 minutos já tinha bola na rede. Cauã Moraes tocou de joelho, mas por causa de um toque bem polêmico no braço do Christian, o gol acabou anulado. Não tem problema, o próprio Christian resolveu com um golaço de um jogador que se cobra pela fase ruim do time. Como eu comentei aqui na última vez, eu comentei que eu tinha que fazer mais gols, dar mais assistência, criar mais jogadas. Acho que pro Cruzeiro sair vencedor. Então foi o que eu trabalhei aqui nessa data FIFA aí. O Cauã Moraes não ficou sem o dele. O lateral improvisado na esquerda girou em cima da marcação e com a ajuda do desvio encobriu o Lucas Arcanjo. Comemora o Cauã, agora com o gol validado pela arbitragem. Primeiro gol com essa camisa maravilhosa, né? Acho que é fruto de muito trabalho. Graças a Deus, hoje Deus pôde me abençoar com um belo gol e só felicidade. Mas uma frustração quando anularam o primeiro? Um pouquinho, né? E olha ele aí de novo, Christian, para encontrar Caio Jorge na área, recuperado de lesão, guardando o terceiro. Foi oportunismo, estava bem ligado dentro da área. Como eu falei outras vezes, se sobrar, dificilmente eu vou estar perdendo. No segundo tempo, o Cruzeiro apenas administrou o resultado. Placar final, 3-0. A equipe tem que seguir de cabeça erguida, né? A gente sabe que é um campeonato longo, tem bastante jogo ainda pela frente e fazer valer, né, o próximo jogo aí. Precisa continuar vencendo para subir cada vez mais na tabela, que a gente vai conquistar mais confiança os Jogos da Libertadores. A primeira vitória do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro simboliza também um recomeço na temporada. A pior defesa da competição não foi vazada. A lanterna ficou para trás. E o trabalho de Arthur Jorge está só começando. Nós sabemos que o caminho, o trabalho é longo, vai dar muito trabalho. Nós hoje ganhamos apenas um jogo, 3 pontos. Manter os pés no chão, porque temos ainda um trabalho difícil pela frente. Já no Vitória, que está na 10ª posição, Jair Ventura está na bronca, com a campanha longe do Barradão. Nos 4 jogos que disputou no Brasileiro deste ano, teve 1 empate e 3 derrotas. Nossa primeira vitória o ano passado foi depois da 29ª rodada fora de casa. E nós queremos a regularidade que a gente fala, e a regularidade passa por vencer fora de casa e performar também bem fora de casa. Cicinho, apareceu o verdadeiro Cruzeiro agora? Olha, Renata, um passo importante o Cruzeiro, até pela maneira que se apresentou dentro de campo, né? Um Cruzeiro que foi soberano, um Cruzeiro que administrou a partida, conquistou o resultado já logo no início, isso traz uma tranquilidade, coisa que não vinha acontecendo nos jogos anteriores, e assim, dá para ver que o treinador nessa parada já deu uma outra possibilidade para o Cruzeiro. Então os jogadores entenderam, os jogadores mais leves, né, não sofreram contra o Vitória. Então, assim, é o Cruzeiro que todos nós estamos esperando. Cruzeiro forte e lutando por títulos. E é um grande passo. É cedo ainda para falar, porque é o primeiro jogo, mas já dá um passo importante para ver a mudança em um novo Cruzeiro. Edu, o aspecto anímico ficou muito claro, porque o Tite parecia que estava cada vez mais triste, definhando ali no Cruzeiro, os jogadores da mesma maneira.
e a gente viu outra dinâmica, uma movimentação, o ataque funcionando, o meio-campo se aproximando mais, a defesa bem postada, outro Cruzeiro em um jogo. Em um jogo, né? E isso acaba refletindo, né? Com o Tite ali, você via que fora campo estava refletindo dentro do campo, né? Aquela tristeza, aquela coisa. Ontem já não. Por mais que a gente também tem que ter calma, foi o primeiro jogo, mas a gente já vê um trabalho já do Arthur, principalmente mental. Então você vê que os jogadores já entraram já mais confiantes, os jogadores já entenderam e estão fazendo com que o Cruzeiro, né, conseguisse a vitória, porque eu acho que você está na lanterna do campeonato, né, uma situação que o Cruzeiro é muito difícil de estar passando. E aí você vai lá e consegue uma vitória como essa, e isso dá muita moral, até mesmo para a sequência do campeonato, porque todos nós aqui imaginávamos que o Cruzeiro ia estar brigando pelo título, e não lá na zona de rebaixamento. Agora essa vitória te traz uma confiança para seguir trabalhando, até mesmo para conquistar os objetivos e também na Libertadores. Ontem eu confesso que eu senti o gostinho da vitória. É animadora, né? Começar com o pé direito, aproveitou a data FIFA. Um time que tem Matheus Pereira, o Gerson chegando, começando a estar mais ali enturmado, o Caio Jorge voltando a marcar, até o garoto Cauã foi muito bem também. É um Cruzeiro que se esperava sair-se bem no Campeonato Brasileiro. Quem sabe agora começa a decolar, né, Elton? Sim, poucas mudanças, não é, Edu? A gente olhando a formação, olhando o time titular, dentro do que ele tinha possibilidades, né? Não tinha o Kaique, seleção brasileira. Tem a ausência do Cássio, né? Que já existia com o Tite, o Matheus Cunha já tinha assumido a titularidade pela lesão do Cássio. Jogadores que são importantes também na rotação, como o Sinisterra, por exemplo. É um time que tem, pelo menos, poucas mudanças em relação ao Tite, né? O Arroio começou como titular, o Wanderson no banco de reservas, o Wanderson entrou no segundo tempo, inclusive no lugar do próprio Arroio, mas é a formação que a gente imaginava. O Lucas Silva sendo opção também, né? Um jogador que poderia entrar na partida, ficou no banco de reservas e nem acabou entrando, porque o Gerson fez a função de segundo homem do meio-campo ao lado do Matheus Henrique, um meio-campo diferente, mas dentro do que a gente já viu, inclusive, acontecer nesse Cruzeiro. O Christian sendo um cara importantíssimo, né, fazendo o lado esquerdo com um gol e uma assistência. O Caio Jorge sendo essa referência e tendo o Matheus Pereira próximo. Matheus Pereira voltando a dar assistência também. É um Cruzeiro que a gente sabia que iria despertar em algum momento. Era um Cruzeiro com pouca vibração com o Tite. E a gente já falou sobre isso aqui. E talvez nem seja culpa... Tem um único culpado, né? Acho que todos têm parcela de culpa nesse momento do Cruzeiro, que tenta uma retomada agora. Enfrentou o Vitória fragilizado também. O Vitória optou, inclusive, colocar seus principais jogadores em um dos jogos da Copa do Nordeste nessa data FIFA. Houve um desgaste físico, obviamente, né? Teve que jogar contra o CRB, time que está disputando a Série B do Campeonato Brasileiro, e foi um jogo muito complicado. O time do Cruzeiro conseguiu construir o resultado no primeiro tempo, administrou no segundo. Vitória até teve pouco mais a bola no segundo tempo, principalmente na reta final, mas pecou demais nas finalizações. Jair Ventura já um pouco resignado com o resultado ali à beira do banco de reservas, já sentia que o time não tinha essa intensidade para tentar reagir no jogo e fez com que o Cruzeiro administrasse um bom resultado. Vamos ver se é um ponto de partida, Edu, para uma reação no Campeonato Brasileiro. É bem provável que seja, pelo elenco que tem e pela mudança de treinador, né? Que é sempre um fator importante também numa recuperação de uma equipe dentro do futebol brasileiro. Torcedor cruzeirense, foi esse o corte, né? Um corte muito bacana, muito interessante, então já deixa aquele like para dar uma moral, fortalecer aí o canal, tá bom? A gente pôde acompanhar aí, né, realmente, o pessoal falando desse trabalho, desse momento aí, muito recente ainda, essa chegada do técnico Arthur Jorge, mas ele chegou, teve um tempinho aí de data FIFA para poder comandar esse elenco, que a gente sabe que é um elenco aí que é muito forte e desde o início da temporada era tido aí como os principais para brigar pelos títulos aí da temporada desse ano. O que aconteceu foi que o Tite foi muito mal e acabou prejudicando muito o andamento aí, né, da temporada do Cruzeiro, mas para muita gente aí com Arthur Jorge esse time pode ressurgir e mesmo tendo largado aí atrás em relação aos adversários diretos aí pelos títulos, como é o caso aí do Palmeiras, do Flamengo, né? Ele ainda tem chances, porque o campeonato é longo, apesar de tropeçar pouco
os rivais acabam tropeçando também, o que acontece é que o Cruzeiro vai ter uma margem de erro muito menor, né? Ele não vai poder errar. Quando os adversários não marcarem ponto, ele vai ter que marcar, vai ter que jogar a vida para conseguir ali se aproximar cada vez mais e no final da temporada dar essa alegria aí pro torcedor, né? Um elenco aí muito bom, muito bom. Todo mundo sabia que o Tite estava fazendo com esse time era uma covardia. Não tem como, cara. O Tite aí despencou de prateleira depois desse trabalho aí no Cruzeiro, nesse trabalho horroroso. Deixou terra arrasada aí pro Arthur Jorge, que diferente de alguns outros técnicos que chegaram, né? Tiveram ali uma base para aproveitar. É o caso aí do Flamengo com o Felipe Luiz e o Leonardo Jardim, né? Então, tem umas trocas que você consegue salvar alguma coisa e então você já pega o meio caminho andado, né? No caso do Cruzeiro, o Arthur Jorge teve que se virar nos 30 e mostrou o resultado, né? O corte tá aí, espero que vocês tenham curtido, já que ficaram até o final, dê o like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo, valeu!